Queridos, o texto que eu quero ministrar hoje é Êxodo, capítulo 4. E essa palavra o Senhor trouxe ao meu espírito de uma maneira tão gloriosa. Já fazem vários anos que eu tenho esse texto guardado no meu espírito, nunca preguei sobre ele, mas hoje eu quero pregar, quero entregar essa palavra tal qual o Senhor me deu, a palavra rema, eu quero repartir com vocês. E o meu tema é: por que Deus quis matar Moisés? A Bíblia conta em Êxodo capítulo 4, dos versos 24 a 27. Estando Moisés no caminho, numa pousada, algumas versões dizem numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim um marido sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Pai, nessa noite nós queremos receber a tua palavra. Nós queremos receber o espírito de revelação. Nós queremos ver além da letra. Nós queremos, Senhor, que o Espírito fale ao Espírito, e é por isso que nós invocamos o Espírito Santo. E oro para que o Senhor pregue nos meus lábios, que seja densa a nuvem da tua presença, que a palavra profética se manifeste. Eis-me aqui, Senhor, à tua disposição e o teu povo também. Fala-nos. E em nome de Jesus, que essa seja uma noite onde o Senhor cele destinos, o Senhor desfaça obras malignas, o Senhor salve famílias completas aqui nesse lugar. Quem recebe essa palavra? Salva famílias completas, Pai, de A a Z. Se tiver com W e Y também salva, Senhor. Salva parentelas, salva famílias, faz maravilhas e honra e glorifica o teu nome. É o que eu oro e creio em nome de Jesus Cristo, o povo de Deus, mais uma vez diz amém. Queridos, esse texto é um dos textos mais difíceis, teologicamente falando, de serem explicados. Eu não quero gastar o meu tempo de ministração nessa noite tentando explicar a teologia desse texto. Posso até deixar um desafio aí para o meu filho, para depois fazer um episódio tentando trazer algum esclarecimento teológico sobre esse texto, porque não é a minha intenção nessa noite. Mas eu quero falar só alguns detalhes. Moisés havia passado um tempo no deserto, e vocês sabem um pouco dessa história. E ele precisava voltar ao Egito, porque Deus o escolhera como libertador. O Senhor, em Êxodo capítulo 3, aparece a Moisés numa sarça. E Moisés tem uma das experiências mais lindas da Bíblia. Deus se revela numa planta, o fogo toma a planta e a planta não se queima. E ali ele pergunta: quem és? E o Senhor diz para ele: eu sou o que sou. Eu vou te enviar, Moisés. E quando perguntarem quem te mandou, você vai dizer: o eu sou me enviou. E ali a vida de Moisés com certeza é marcada por essa experiência. Ele diz para Deus que ele tem um problema de uma língua pesada, dificuldade para falar. Ele sente que isso seria um limite para o cumprimento do seu ministério. Mas Deus diz para ele: olha, Moisés, não é teu irmão Arão, que ali era um sacerdote. Moisés era da tribo de Levi, mas Arão era sacerdote do Senhor. E ele diz: não é teu irmão um homem eloquente? Eu vou ser a tua boca, eu vou ser o teu profeta, e Abraão vai ser, eu vou ser o teu profeta, e Arão será a tua boca. Assim como eu sou para ti, tu serás para ele. Tu dizes e ele repete. Olha o que é isso. Deus coloca Moisés na posição do profeta de Arão. Assim como Deus é para Moisés, Moisés seria para Arão. Se o problema é a boca pesada, se o problema é a dificuldade para falar, eu resolvo, mas é você quem vai. Tá bom, Senhor. Então
o Senhor prepara todas as coisas, prepara Moisés, prepara Arão. Inclusive o Senhor vai lá onde Arão está e fala para Arão: vai ao encontro do teu irmão Moisés, porque eu vou unir vocês num propósito e vou enviar vocês ao Egito. Vocês vão estar diante de Faraó. Deus disse a Moisés detalhes, como seria diante de Faraó. Ele falou: olha, Faraó não vai ser fácil não, ele vai endurecer o coração, mas ele tocou no meu primeiro filho. O primeiro filho de Deus na terra é Israel. Israel é o primogênito do Senhor Jeová. E ele falou: ele tocou no meu primeiro filho e eu vou tocar no dele. Eu vou matar o primeiro filho dele. E você já fica sabendo disso. O coração dele vai estar duro, mas essa vara vai virar aí na tua mão. O que tu quiseres, o que eu mandar vai acontecer. Você vai tocar. Ele perguntou: o que você tem na mão? Ele falou: estou com uma vara. Então joga a vara no chão. Aí joga a vara no chão e começa aquela sucessão de manifestações sobrenaturais. O Senhor já tinha falado para ele sobre a água que ia virar sangue. O Senhor já tinha falado para ele sobre o poder. Falou assim: olha, não tem nenhuma dificuldade de se amostrar mesmo, se amostre o meu poder lá diante de Faraó, porque o teu desafio vai ser grande, sair dali com aquele povo, mas quem vai libertá-los sou eu. E quando Moisés está nesse processo, não é o meu tema, por isso eu estou narrando rapidamente. Quando Moisés está nesse processo de chamamento, de envio, de experiências, de sobrenatural, e aí ele aceita o desafio e vai, ele toma a sua esposa e toma também seus filhos e ele vai no caminho do Egito. Antes de ir, ele fala com seu sogro, explica a situação, que Deus o estava enviando. Seu sogro diz: pode ir e o Senhor te abençoe, meu filho, lá onde você for. Ele diz: eu preciso retornar, eu preciso voltar lá. Deus está me mandando de volta do lugar onde eu saí um dia. E aí fez-los montar num jumento e fez voltar para a terra do Egito. E Moisés levou então na mão esse bordão do sobrenatural. E ele sabia que ele ia operar milagres e maravilhas. Agora vamos para o 24 a 27 de Êxodo 4. Quando ele para na estrada, se hospeda com a mulher dele e com os filhos dele, a Bíblia traz uma ação de Deus rara. Deus o quis matar. A Bíblia fala: encontrou o Senhor. É como se o Senhor lá do céu estivesse acompanhando a trajetória de Moisés. E ali havia mais um encontro marcado. Mas esse não era para mostrar poder. Esse era para acerto de contas. E a palavra conta que Zípora, quando viu, de alguma forma, que a presença de Deus naquela estalagem era para matar o seu marido, ela toma uma pedra afiada, corta o prepúcio, a pele do órgão sexual do seu filho, lança aos pés de Moisés e diz a ele: tu és para mim homem sanguinário. Esse ritual feito aqui era um ritual, era um pacto chamado circuncisão. E foi o pacto que Deus deu para o seu povo. O Senhor falou, Moisés sabia disso, que todo homem nascido na tribo do Senhor, até o 8º dia deveria ser circuncidado. É tanto que isso é cultural até hoje, no meio do povo de Israel e em alguns outros países, a circuncisão masculina. Mas, queridos, nós não sabemos porquê, e é nisso que eu não quero entrar, porque são várias linhas teológicas. Moisés não tinha circuncidado seu filho. Muita gente afirma que ele não fez porque ficou com dó. Outros falam que ele não fez porque a esposa era midianita, não era israelita. Então para ela isso não fazia o sentido que fazia para ele. E alguns teólogos dizem que provavelmente ela discordou da circuncisão. E Moisés, para não entrar em conflito com Zípora, não tinha tirado o prepúcio do filho. Mas ali, Deus parou ele para esse acerto por vários motivos.
E são as lições por trás da experiência que eu quero trazer nessa noite. Uma das coisas que eu quero começar dizendo, queridos, é que uma pessoa não pode cumprir sua missão tendo pendências. Uma pessoa não pode cumprir o seu propósito deixando rastros de pecado, de erro no meio do seu caminho. Uma pessoa não pode negligenciar o Deus que a envia e mesmo assim estar debaixo da bênção. O que Deus falou para Moisés foi o seguinte: você não vai ser o libertador que eu preciso que você seja enquanto a tua própria casa não está em ordem. Com que autoridade você vai dizer para Faraó: deixa meu povo ir, se você não me obedeceu circuncidando o teu filho? Você sabe que o eu sou é contigo. Você sabe que eu sou o Senhor teu Deus. Você tem experiências inúmeras. Eu te livrei da morte. Eu te livrei ali no rio Nilo. Eu te criei no palácio. Eu te guardei, eu te separei. Eu te livrei na idade adulta. Eu te trouxe para o deserto para poder provar teu coração, tornar-te o homem mais manso dessa terra. Eu te dei nova família, porque a Bíblia conta que Jetro tinha recebido Moisés na qualidade de genro filho. Por isso há uma linha da teologia também que diz que quando ela diz: tu és para mim marido de sangue, ela não estava só se referindo ao prepúcio cortado, ensanguentado naquele momento com a pedra, mas ela estava dizendo: eu te valorizo, porque quando meu pai te recebeu, quando você chegou peregrino na nossa casa, meu pai te recebeu como filho. Então nós somos marido e mulher, mas também somos como irmãos. Essa é uma linha teológica. Outra linha teológica diz que realmente é só por causa da questão do prepúcio cortado, do drama, do sangue, da dor, da aflição, da cirurgia sem anestesia feita ali por uma mãe, tentando cortar a pele do seu filho, do órgão sexual do seu filho, ali no desespero para Deus não matar seu marido. E por isso ela o chama de marido de sangue. Está aqui na Bíblia, vocês leram comigo hoje. Mas não importa se ela o chama por um motivo ou por outro. Eu quero voltar para aquilo que Deus nos ensina na experiência. E ali Deus está dizendo para Moisés: olha, você não pode negligenciar a nossa aliança. A palavra é muito clara quando o Senhor diz que a nossa família é sim a nossa responsabilidade. É interessante que talvez nos dias de hoje, com a visão secular, com a visão, vamos dizer, tão glamurosa de um ministério como o de Moisés, a gente achasse pouco relevante isso. Meu Deus, o homem viu Deus na sarça, o homem está indo para libertar o povo de Israel. Larga esse prepúcio desse menino, isso é nada, isso é um detalhe. Deixa essa mulher midianita com esses meninos. Inclusive nessa época ela volta e fica sobre os cuidados do pai dela, porque Moisés sabia que ele ia se dedicar ao ministério, ele precisava entregar sua vida por esse propósito. Então ele pede ao sogro que cuide por um tempo da sua esposa e dos seus filhos. Mas no entanto Deus diz: olha, o sacerdote da sua casa é você. Você não vai ser libertador do meu povo enquanto você não puder colocar em ordem a tua própria casa. Você não vai poder ser negligente e nem desobediente. Você sabe o pacto que fizemos sobre a circuncisão. Você não vai ter autoridade, Moisés, de mandar o povo se endireitar se você não for o primeiro a colocar em ordem o que está errado. É interessante quando Deus vem naquele lugar, Ele não vem matar Zípora, Ele não vem matar Gerson, Ele vem matar Moisés. Porque Deus trata com o responsável. A lei da responsabilidade não pode ser transferida. A Bíblia diz qual é o papel do homem. A Bíblia diz qual é o papel da mulher. A Bíblia diz qual é o papel do pai. A Bíblia diz qual é o papel da mãe. A Bíblia diz qual é o papel do filho. E eu quero te dizer hoje à noite, nós não podemos transferir responsabilidades. Pais não podem entregar o lugar deles aos filhos e vice-versa. Marido não pode fazer o que é responsabilidade da esposa e vice-versa. A Bíblia é muito clara. Deus coloca as coisas ordenadas para serem cumpridas.
vidas, e se nós queremos ver o resultado que Deus tem para a nossa vida, nosso chamado, nosso propósito, nosso ministério, nossa família, nós precisamos então adequar as coisas à obediência. Diga amém por isso. É lindo porque o ataque de morte era contra ele, mas a solução veio do agir conjunto da casa. Quem pulou para cortar o prepúcio foi ela. Quem teve o prepúcio cortado foi o filho. E a ameaça de morte era para o pai. É interessante, o Espírito Santo cada dia tem me falado mais sobre a família lutar as suas causas, sobre a unidade, sobre o propósito, sobre o ser um, sobre essa graça que Deus dá. Quando uma mãe diz: ó Deus, é o seguinte, é o meu filho que está passando, mas eu quero entrar em paga por ele, eu quero orar por ele, eu quero jejuar por ele, eu quero me responsabilizar. Senhor, diz respeito a mim, vem, fala comigo, mas não mata essa pessoa. É interessante também que nesse tempo de pandemia, eu vi inúmeros relatos de pessoas que ficaram entre a vida e a morte, não morreram porque alguém pelejou por suas vidas. Uma igreja entrou na causa, um homem entrou na causa, uma mulher entrou na causa. Eu tenho só aqui na igreja o testemunho de 2 esposas que foram para dentro da UTI noite e dia, e os laudos e os relatórios diziam: vai morrer, e elas diziam: vai viver, e todas as 2 voltaram para casa com seus maridos, para a honra e glória do nome do Senhor. Sabe, queridos, tem uma hora que você tem que dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e nenhuma mortandade, nenhuma perseguição, nenhuma instabilidade, nenhuma obra maligna, nem mesmo juízos de Deus vão no sentido de trazer ruína, porque eu estarei aqui para consertar aquilo que tem que ser consertado e para batalhar o que tem que ser batalhado. Diga aleluia. Quando nós entendemos que tudo que Deus quer é nos dar um fim proveitoso. No livro de Salmos há um relato aonde o salmista pergunta: por que o Senhor nos encurralou? Por que o Senhor permitiu que o inimigo espezinhasse sobre nós? Por que que a dor e a aflição nos alcançou? Por que que a escassez veio sobre a nossa casa? E no final desse salmo, o próprio salmista, usado pelo Espírito Santo, traz a resposta da boca de Deus e diz: para no fim, diga assim comigo, no fim, diga mais forte, no fim, te levar para um lugar espaçoso. Quando nós entendemos que o propósito de Deus é nos levar para um lugar espaçoso. Se você me perguntar: pastora, a senhora acha que Deus mataria Moisés? Sim. Mas pastora, e o plano em ação? E o homem com o cajado, que estava na viagem, no caminho para se deparar com o faraó? Irmãos, Deus mandava um anjo se quisesse. Deus mandava Arão sozinho. Deus mandava o vizinho de Moisés. Deus mandava outro de outro lugar, em outro tempo, em outra hora. Bem sei, Senhor, que tudo podes, nenhum dos teus desígnios será frustrado. Agora, quando Deus escolhe alguém, quem tem que se ajustar não é Deus a esse alguém, é esse alguém a Deus. Para que o propósito se cumpra, o alinhamento é meu. É fácil dizer: Senhor, me levanta, eu quero ser um grande empresário, eu quero ser um grande educador, eu quero ser um grande talvez empreendedor, eu quero ser um grande homem de Deus, um grande pastor, eu quero fazer uma obra linda para o Senhor, ou eu quero fazer diferença na minha cultura, na minha cidade. Meu Deus, mas o Senhor está dizendo para você: volta para o pacto, volta para a aliança, coloque em ordem aquilo que realmente importa. Veja que a congregação do povo de Israel se tratava de milhões envolvidos, se tratava de países envolvidos, e Deus queria resolver a questão de uma família de 4
pai, mãe e filhos. Você pensa que Deus está olhando para o macro, desprezando o micro? Você pensa que Deus vai nos tratar como massa? Você pensa que Deus vai dizer: vai Moisés, eu vou fazer de... Você está famoso, Moisés. Você está pronto para ganhar muito like. Você vai ficar conhecido, Moisés. O show vai ser top lá no Egito. Só praga eu já preparei 10. Vai ser muito lindo, vai Moisés. Não tem problema. Larga Zípora, larga Gerson, larga Eliezer, larga essa família. Deixa isso para lá, o que importa é fazer minha obra. Deus disse para Moisés, não com essas palavras, mas com sua atitude, querendo matá-lo se ele não obedecesse: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Tem gente dizendo: vamos Deus, põe trabalho na minha mão, põe coisa na minha mão, põe missão na minha mão, põe dinheiro na minha mão, põe negócio na minha mão, põe gente na minha mão, põe discipulado na minha mão. E Deus está dizendo: vá atrás do teu filho. Vai colocar esse casamento para funcionar, vai viver a verdade. Vai buscar da parte de Deus uma pedra que corte prepúcio. Seja violento. A Bíblia diz, no sentido de esforço, que o reino de Deus é tomado por violência, não no mau sentido de dor ou mal cometido contra o próximo, de jeito nenhum, mas no sentido de ímpeto, de decisão. Vem aqui pelo cabelo, me devolve o que é meu, diabo. O Senhor te repreenda. Eu não tive filho para morte, eu não tive filho para corrupção, eu não tive casamento para divórcio, eu não tenho vida para pecado, eu tenho vida para a glória do nome de Jesus. Pastora, por que está demorando? Porque Deus não vai deixar isso para lá. Deus não vai deixar para lá. Negligência é desobediência. Desobediência é pecado. Pecado interrompe o fluxo da bênção. Você sabe aonde que Deus prova o nosso coração? Em casa. Deus prova o nosso coração em casa. Eu gravo vídeos. Eu faço algumas ações aonde eu mostro performance de quem sabe Bíblia. Eu viajo e vou para lugares onde as pessoas não me conhecem. E lá é muito fácil impressionar. Mas difícil é circuncindar o coração. Difícil é tirar o excesso. Difícil é manter a aliança, o pacto. Eu agradeço a Deus porque em 33 anos de casamento, meu marido nunca deixou o meu ministério ser uma desculpa. Não adiantava o que eu fizesse ou empreendesse. Ele nunca disse: puxa, você deve estar bem cansada. Ou então, olha, você está fazendo muita coisa para Deus, não precisa cuidar aqui da nossa casa. Pelo contrário, ele sempre dizia: olha, se você quer ter ministério, comece por aqui. Hoje, 4:30 da tarde, ele falou para mim: amor, eu estou com fome. E eu falei assim: tudo bem, eu só estou terminando aqui alguma coisa, mas rapidamente eu vou servir você. E aí ele falou: pode fazer uma coisa simples, faça uma coisa rápida, eu sei que você tem algumas coisas para terminar ainda. Quando eu fui na cozinha e comecei a servir aquele lanche, Deus falou: não. Você não vai pregar para as pessoas deixando para trás lacunas. Resolve o que tem que ser resolvido, faz o que tem que ser feito, vai além. Aqui é o seu primeiro território de edificação.
É aqui onde as coisas precisam estar consolidadas. Porque subir nesse altar e pregar para você, e mostrar quanta Bíblia eu li essa semana, e mostrar quanto eu sei, e falar o que Deus me falou, e me promover em cima das profecias que nem são minhas, são de Deus. Mas sabe quem cortou as frutas? Não foi o Espírito Santo, fui eu. Sabe quem cascou as verduras? Não foram os anjos, fui eu. Sabe quem passou pano, quem varreu a casa, quem colocou roupa para lavar, quem estendeu roupa, fui eu. Não vieram anjos que simplesmente colocaram a minha casa em ordem, lavaram o meu banheiro, tiraram o lixo, fui eu. A palavra do Senhor é muito clara. Quando Deus estabelece prioridades, Ele vai respeitar as prioridades. E sabe, às vezes você pode dizer, é tão pequeno, deixa isso quieto. Mas o Senhor diz não. Sabe por quê? Eu não vou poder salvar todo Israel de Faraó se eu não salvar o próprio filho de Moisés da impiedade. A Bíblia diz que se o menino não fosse circuncidado, não tinha herança da parte do Senhor. Deus poderia ter dito, ó, vai atrás da multidão e larga ele. Deus disse, vai atrás dele, senão você não vai atrás da multidão. Eu não sei se Zípora, se Moisés, se Gerson, se os três, eu não sei. Como era a divisão dessa responsabilidade para que esse pacto não tivesse sido zelado? Eu só sei que Deus, lá do céu, marcou um ponto no mapa. Onde é mesmo a pousada que Moisés vai parar? É aquela, Senhor. Deixa comigo. Antes dele virar o libertador, Ele vai me mostrar que Ele é Pai. Ele vai me mostrar que Ele é sacerdote. Zípora vai saber quem é o Senhor Jeová a quem o marido dela vai servir, porque ela era midianita. Se ela pensa, Moisés, que você está indo servir a qualquer um, ela vai ver quem eu sou. O eu sou, antes de se revelar a Faraó, vai se revelar para a tua mulher, Moisés. Todo tempo que ela ficar em casa esperando você voltar com o povo do Egito, ela vai saber, eu sei a quem é que o meu marido está servindo. Ele é fogo consumidor. Ele não é um Deus, Ele é o Senhor Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Honre o nome do Senhor todas as vezes que o nome do Senhor for mencionado diante de você. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. O problema que a família se uniu para resolver foi resolvido. Eu penso que Deus olhou e disse, o filho dele está salvo. A mulher dele sabe quem eu sou agora. E o próprio Moisés está livre da praga. Sabe o que Moisés poderia viver? Vergonha. Se ele sai daquela estalagem sem o conserto, ele ia passar vergonha. Ele ia voltar para trás arrasado. Sabe por quê? Vida com brecha. Quem quer vencer guerra espiritual deixando vida com brecha, volta com vergonha. Mas quem edifica os muros, quem fecha as brechas, quem constrói o altar da integridade, do lar, da casa, da verdade, da obediência, porque para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Aí volta como ele voltou, com aquela multidão que parou diante do mar, o exército do faraó atrás, o mar na frente, e o mesmo Moisés, o Moisés da sarça, o Moisés da estalagem, e agora o Moisés diante do mar. Ele vê o mar se abrir,
o povo atravessar a pé enxuto. Enquanto isso, aquilo que Deus deu a ele como primeira responsabilidade, estava guardado, estava zelado, estava protegido. E ali o Senhor pode então revelar a sua glória. Talvez hoje Deus te trouxe para ouvir essa palavra. Talvez você esteja ouvindo essa palavra em casa. E Deus está te dizendo: une as forças e vença essa batalha dessa pessoa dentro das tuas próprias portas. Que se una o pai, que se una a mãe, que se unam os filhos, que se unam os irmãos, que se unam os avós, que se unam e pelejem e digam: Senhor, em vez da morte, nós profetizamos a vida, e o conserto que temos que fazer contigo, nós faremos. É interessante que nós tivemos uma experiência onde eu e o pastor estávamos ajudando uma família. E nós tínhamos um carinho enorme por aquela família e queríamos vê-los vitoriosos. E o pastor orava, e eu orava, e nós clamávamos, e nós ministrávamos, e não vinha respostas. O céu estava fechado. E um dia o pastor acordou e falou para mim: amor, Deus me deu uma estratégia. Eu falei: qual é? Ele falou assim: eu vou chegar até aquela família de uma forma diferente. Eu falei: como, meu bem? Ele falou assim: olha, Deus me mostrou um coração naquele lar, e eu vou procurar essa pessoa, e vou dizer, através do seu coração, Deus vai trazer remissão à sua casa. E o pastor junto comigo procurou aquela pessoa e disse: olha, existe um problema, e nós não podemos chegar direto nele, mas o Senhor me mostra que se o seu coração for sensível, e se você se quebrantar, e dobrar os seus joelhos, e se arrepender, e orar, Deus vai entrar no meio da tua parentela. E foi lindo ver como que Deus tem seus caminhos. E ali não foi Zípora com a faca, mas foi uma das pessoas que faziam parte daquela família, que rasgou e circuncidou o coração, e entrou em pacto com Deus de confissão, de arrependimento, e disse para Deus: perdoa os pecados, remove as iniquidades, vem tirar de sobre nós esse jugo. E foi lindo, porque na hora que nós estávamos orando juntos, nós sentimos uma autoridade, sentimos uma graça, sentimos que a presença da morte, do anjo destruidor, dos principados que haviam se armado para aquela família, estavam perdendo força, retrocedendo, desistindo da causa, porque o Senhor se mostrou como defensor daquela família. E em poucos dias, Deus foi fazendo igual quando um tabuleiro é ordenado. A ordem foi voltando àquele lugar, as coisas foram acontecendo uma após a outra, e o livramento que nós havíamos clamado por tanto tempo foi dado. E eu quero dizer hoje: o Senhor também vai livrar a tua casa. Quem recebe essa palavra? Quem pode dizer glória a Deus, porque o Senhor vai entrar com livramento? Você pensa numa pessoa agora, pense numa pessoa da sua casa agora, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Talvez você não seja o Moisés, mas você é a Zípora. Talvez você não seja o Moisés nem a Zípora, mas seja o Gerson. Talvez você não seja o filho, mas seja o avô, seja a mãe, você seja um tio, seja uma tia, seja a pessoa que Deus quer usar para trazer livramento. Você quer hoje pedir o perdão a Deus de toda negligência, harabacamanaia, de toda desobediência, de toda falta de visão, porque muitas vezes a gente valoriza o Egito, valoriza Israel inteiro, mas não valoriza a própria casa. Ó Senhor, nós queremos clamar por livramento, e sabemos que o Senhor tem livramento para nós essa noite. Eu quero que você comece a orar e dizendo: Deus, eu quero que nessa noite algo diferente aconteça no meio da minha tenda. Eu quero, Senhor, que o Senhor me dê vitória. Eu preciso, antes de partir para a próxima
cima. Esse conserto tem que ser feito. Hoje eu quero abrir minha boca e declarar as palavras do sucessor de Moisés. Josué foi marcado por Deus, e o seu mentor com certeza compartilhou com ele essa riqueza, e Josué abriu a sua boca e disse: escolham a quem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode abrir os seus lábios e declarar: eu e a minha casa serviremos a Ti, Senhor. Ó doce Espírito, a letra mata, mas o Espírito vivifica, Pai. O Senhor se importava, Pai, e se importa até hoje em colocar as coisas em ordem. Põe em ordem, diz o Senhor. O Senhor quer fazer essa maravilha. Você vai diante do faraó, o bordão vai virar animal, o mar vermelho vai se abrir, o maná vai descer do céu. Deus vai te usar de forma extraordinária, mas primeiro conserta o que tem que ser consertado. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, coloca a sua família diante da presença do Senhor nessa noite. Talvez você é uma mulher de aliança, mas você tem um filho sem circuncisão. Talvez você seja um homem de aliança, mas tua esposa é uma mulher de coração duro. Talvez você sejam pais fiéis, mas os seus filhos têm tido relações sexuais ilícitas ali dentro da tua própria casa. Talvez você seja ali uma pessoa de aliança, mas os seus pais se prostram diante de ídolos, acendem vela, pagam promessas, fazem feitiçarias, gastam dinheiro com magia. Eu não sei qual é o desafio, qual é a incircuncisão que tem dentro da tua tenda, mas eu sei que há um Deus que pode colocar em ordem a tua casa. Espírito de Deus vem, Espírito de Deus vem, Espírito de Deus vem. Essa é a palavra do Senhor. Espírito de Deus vem, põe em ordem a minha casa, aleluia. Põe em ordem a minha vida, põe em ordem, Espírito de Deus, a minha parentela. Não vai adiantar dizer para Deus: Senhor, eu estava muito ocupado ganhando dinheiro, Senhor, eu tinha tantos negócios para fechar, tanto cheque para assinar, tantos funcionários para pagar, tanta gente para ganhar, tanta coisa para fazer. O Senhor diz: volta lá e põe em ordem aquilo que tem que ser ordenado na tua casa. Eu e a minha casa, eu e a minha casa. Ele é o Deus de aliança de Abraão, de Isaac, de Jacó, queridos. Ele é o nosso Deus. Queridos, eu quero dizer para você que enquanto eu estava ali embaixo, o Espírito Santo me disse: Moisés teve a experiência dele. Moisés viu a sarça queimar e não se consumir. Moisés teve a experiência dele, mas Deus queria dar experiência para a mulher e para a família também. Escuta, talvez você seja a mulher aqui hoje que se converteu primeiro, que teve experiência. Você hoje está andando em direção ao propósito, à palavra, ao desejo de Deus, e dizendo: Senhor, e a minha casa, Deus está dizendo: eu vou dar experiência para eles também. Deus não vai agir, irmão, só com um. Deus vai agir com a família. Escuta o que eu estou te dizendo. O Senhor vai trazer experiências para a tua casa. Não é para você somente, é para a tua casa. É para a tua casa. É para a tua casa. É tempo de conhecer Deus face a face. É tempo dos teus filhos saberem o Deus que você serve. É tempo da tua mulher proclamar: existe um Deus. É tempo do teu marido entender: meu Deus, Ele é verdade, Ele é de verdade, Ele existe. Deus não te chamou para te tirar de casa.
Deus te chamou para salvar a tua casa e depois disso fazer tudo que Ele tem que fazer na tua vida. Eu quero que você hoje, irmão, eu quero que você hoje, irmã, você hoje, filho, pergunte ao Senhor: Senhor, o que eu deveria ter feito que eu não fiz ainda? Como é que o filho de Moisés partia para essa maior missão, partia para esse enorme desafio, sem ter se aliançado com Deus? É tão fácil querer ajudar todo mundo e esquecer dos que mais precisam. É tão fácil se dedicar para os que estão fora e esquecer, chegar cansado e esquecer de perguntar: filho, você leu a Bíblia hoje? Como está a tua aliança com o Senhor? Eu quero que você pergunte para Deus: Deus, o que é minha responsabilidade hoje? Pergunta agora: Senhor, qual é a minha responsabilidade hoje? O que eu preciso fazer na minha casa para ela poder entrar em ordem? Irmão, existe hoje, escuta o que eu estou te dizendo, essa palavra não é qualquer palavra, essa mensagem não é qualquer mensagem, existe um risco de vida. Existe um risco de vida, as pessoas estão brincando. Eu não estou vendo consequência, irmão, não brinca. Se é para temer alguma coisa, teme o Senhor. Se é para temer alguém, teme o Senhor. Se é para temer de alguma coisa, tenha medo do que Deus pode fazer. Escuta o que eu estou te dizendo hoje. Escuta o que eu estou te dizendo hoje. O Senhor te trouxe nessa noite para você se arrepender e colocar em ordem a tua casa. Hoje é noite de confissão. Hoje é noite de pedir perdão. Hoje é noite de entrar em aliança de novo. Hoje é noite de dizer: Senhor, está aqui. Não é historinha não, irmão, é coisa prática. É cortar fora o que está errado. É tirar o que está fora do propósito. É tirar e parar de brincadeira. Não é tentar: eu vou esconder, eu vou demorar mais um pouquinho. Não, é tomar uma atitude real nessa noite. É hoje, essa é a noite. Essa é a noite da interrupção. Essa é a noite do livramento. Essa é a noite da mudança. Essa é a noite da escolha. Essa é a noite da salvação. Deus te trouxe aqui para salvar a tua família, irmão. Deus te trouxe nesse lugar para salvar a tua família. O texto começa dizendo que era o filho, mas ele termina dizendo que Deus poupou a vida de Moisés. Quem perde a casa, perde a vida. Escuta o que eu estou te dizendo. Quem perde a casa, perde a vida. Deus te trouxe aqui para poupar a tua vida nessa noite. Ei, olha para dentro hoje. Olha para dentro, olha para tua mulher, marido. Olha para tua mulher, marido. Olha para tua mulher, marido. Esposa, olha para o teu marido. Pais, olhem para os seus filhos nessa noite. Chora, irmão, você quer chorar, chora. Hoje é noite de chorar mesmo. Hoje é noite de pedir mesmo. Hoje é noite de se arrepender mesmo. Hoje é noite de dizer: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai. Salva nossas casas. Salva nossas casas. Salva nossas casas. Salva nossas casas. Salva, Pai. Salva, Pai. Salva nossas casas.
Restaura hoje. Os filhos vão confessar os pecados para os pais nessa noite. Os filhos vão procurar os pais nessa noite e vão confessar pecados. Sua casa vai ser uma unidade de tratamento. Sua casa vai ser uma unidade de salvação. Sua casa vai ser um lugar de paz de novo. Escuta o que eu estou te dizendo. Os filhos vão chegar em casa hoje e vão confessar pecados aos pais. O Espírito Santo está convencendo nessa noite, irmão. Não é porque não tem grito que não está acontecendo, não, está acontecendo aqui agora. Deus me mostra corações derretendo hoje. É o coração de pedra se tornando de carne novamente. Põe Deus em primeiro lugar de novo. 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 Não é emoção não, irmão. Hoje é a escolha. Pai, levanta a sua mão junto comigo. Hoje nós escolhemos o Senhor. Você pode dizer isso, eu e a minha casa. Diga bem forte, diga como quem crê, diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai concordar em oração comigo, mantém sua mão levantada. Nós entramos mais uma vez em aliança. Nós tiramos fora tudo aquilo, Pai, que impedia o bom prosseguimento. Nós arrancamos hoje toda quebra de princípio das nossas casas e dizemos: estamos em aliança com o Senhor. Tu és a nossa escolha, Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa vida. Como família, nós entramos em aliança com o Senhor. Cita o nome da tua família agora. Eu, Natália, Levi, Maria e Samuel. Entramos em aliança com o Senhor mais uma vez. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Irmão, escuta o que eu estou te dizendo. Deus me deu uma visão agora de gerações sendo alcançadas agora por causa dessa decisão dessa noite. É como se seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos fossem colher o resultado da decisão de hoje. Hoje é como se fosse um efeito, eu vejo como se fosse um efeito chegando, como se fosse uma água pingando, respingando lá na frente. Senhor, nós como igreja escolhemos o Senhor. De olhos fechados, eu quero pedir agora para você que está aqui nesse lugar, que ainda não tem um compromisso com Cristo, que ainda não fez dele seu Senhor e Salvador, mas hoje entende que não existe outra opção, não existe outro caminho, e você decidiu hoje que quer entregar sua vida para Jesus. Eu quero que você levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Você quer aceitar Jesus nessa noite? Levanta a sua mão. Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais? Levanta bem alto, deixa eu ver, Deus te abençoe lá atrás, mais alto, deixa eu ver, Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Levanta, deixa eu ver bem alto, faz assim um sinal com a sua mão, faz um sinal com a sua mão assim, Deus te abençoe lá atrás. Quem mais? Quem mais para Jesus nessa noite? Você que está em casa, você também pode tomar essa decisão agora. Igreja, ora comigo, ora comigo, ora comigo. Ora comigo agora, vamos orar em concordância. Deus quer restaurar famílias, Deus quer restaurar hoje lares, Deus quer restaurar hoje legados, Deus quer restaurar hoje propósitos, Deus quer tirar você hoje do buraco. Literalmente tirar você da cova. Eu quero perguntar a você hoje: você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você tem convicção da tua salvação? Se você hoje deseja, eu quero que você levante a sua mão bem alta. Eu quero orar por você agora. Tem mais alguém para Jesus? Tem um menininho ali que ele está se levantando todo. Meu filho, Deus te salvou nessa noite. Deus te encontrou nessa noite. Tem mais alguém para Jesus?
Tem mais alguém para Jesus? Eu me lembro que eu aceitei Jesus com 4 anos de idade. Ah, pastor, você não consegue lembrar. Eu lembro, eu sei a roupa que eu estava. Meu avô estava pregando, foi na Batista Filadélfia do Guará. Estava de short, bermuda e camisa colorida. Nessa mesma noite, eu e minha prima descemos ao altar e dizemos: nós entregamos nossa vida a Jesus, com 4 anos. Se você não tem hoje convicção da tua salvação, irmão, não passa dessa porta sem isso não. Se eu morrer hoje, você vai para onde? Se você morrer hoje, você vai para onde? Você não sabe. Eu quero dizer, hoje é dia de aceitar Jesus. Ah, eu não sei, eu não tive essa experiência ainda. Deus quer te dar essa experiência hoje. A sarça está ardendo hoje na tua frente. Quero que a igreja feche os olhos. Eu quero orar por vocês, por todos aqueles que levantaram as mãos. De olhos fechados, eu vou fazer a segunda chamada. Tem alguém que queria levantar e não levantou e quer aceitar Jesus hoje? Levanta bem alto uma de suas mãos. Levanta bem alto. Deus te abençoe. Eu quero orar hoje, Pai, pedindo ao Senhor que a vida dessas pessoas seja transformada hoje. Que a vida dessas pessoas jamais seja a mesma. Escreve o nome delas no livro da vida e que elas hoje possam ouvir da boca do Senhor: Tu és meu filho. Que em nome de Jesus as famílias, que as casas, Pai, que aonde quer que eles entrem hoje, que possam entrar de forma diferente, que a presença do Senhor os acompanhe, que eles possam entender que agora a vida deles é do Senhor e que eles jamais serão os mesmos, porque eles jamais viverão para si mesmos. Em nome de Jesus, toda a igreja diz amém. Você que está em casa e você tomou essa decisão, você também está hoje sendo salvo. Sua vida vai ser transformada e nós queremos acompanhar você também. Então manda uma mensagem, a gente quer estar com você. Nós queremos ser sua família. Você que aceitou Jesus, você não está mais sozinho, você tem uma família. A família pode aplaudir ao Senhor pelos novos chegados, pelos novos agregados. Pode ir na paz, Senhor. Vai na paz e na glória, em nome de Jesus.